Sejam bem-vindos todos vocês ao nosso podcast, nosso famigerado podcast. Se você está assustado com essa voz que não é envelopada como a do Léo Sui, não fique nervoso, ele está passando por um momento delicado, né? Deitadinho aqui com os pés pra cima. Estou aqui com o Claudião, esse homem maravilhoso. Beleza? Cláudio, um prazer inenarrável estar aqui cara, com você. Muito bom, mais uma vez, estamos aqui de novo. Nem começou o podcast, meu óculos já está embaçado. Eu quero dizer que se qualquer um dos dois aqui desmaiar, a gente tá passando por uma prova de resistência, né, Cláudio? Sim. A ideia é quem não aguentar sai. E aí depois a ideia é que o que ficar possa votar em um dos que estão presentes na sala para ir buscar comida depois, como se fosse uma prova do líder. Exato. Quem morrer, né, sai do jogo, né? É a ideia básica do jogo. Aliás, falando em prova do líder, é legal colocar o japonês que fez Se Beber Não Case no Big Brother, né? Mano, isso, Ele exatamente. é muito parecido, né, cara? Cara, maravilhoso. Que né? demais. Que Eu não bela sabia da referência. existência daquele ser humano. Que homem espetacular. Cara. É o Pyong, né? É o Pyong. Pyong. Grande Pyong. Que Belo demais. nome, inclusive. Baita personagem. Cara. Muito especial. Bom. E, Claudião, aqui devo a sua presença aqui, vamos falar sobre o quê? Conte para os nossos telespecs. Cara, a gente falou, né, da última vez sobre Mundial de Clubes, né? E aí a gente vai recordar agora como tudo começou no futebol daqui, né, cara? Principalmente do estado de São Paulo, que é a rivalidade estadual, né? Isso. Dos quatro grandes. Para você, pequeno gafanhoto que está ouvindo esse podcast, o bicho pegava aqui em São Paulo, nos estaduais de maneira geral, né? No Rio de Janeiro, pegava também, em São Paulo, Porto Alegre. Mas aqui a chapa era quente, velho. O que valia era estadual. Rapaz. Sim, se a gente for pensar que o estadual de São Paulo começa antes do surgimento da FIFA, por exemplo. Olha aí. Né? E o Campeonato Brasileiro começa como Taça Brasil, né? Isso é uma outra história, a gente pode ter essa discussão mais pra frente. Pois já tem gente batendo no volante do carro. Mas é em 59, né, a primeira. Então você tem metade de um século sem um torneio nacional. Né? Então, ou seja, você vai alimentando, né, sustentando a rivalidade estadual, né? E que faz sentido, né, cara? Não dá pra ser... Assim, acho que a rivalidade mesmo vale quando é contra o seu vizinho, né? Contra o cara que tá do lado, né? O estadual até ali, que eu acho, né? Até 2000 e uns quebrados ali, ainda tinha uma rivalidade bacana, né? Sim, eu acho que aqui em São Paulo ele começa a se perder quando a federação, junto com a TV, decide ter mais vagas e fazer um turno, né? Lembra que Sim. Em 2005, por exemplo, quando o São Paulo é campeão, você não tem final. Teve um período sem final. Foi pontos corridos. E ali ele vai perdendo a força um pouco também, né? A gente também já tinha uns pontos corridos, mais times na Libertadores, então o Libertadores também começava mais cedo e exigia mais. E aí ele vai perdendo força, né? Aliás, essa questão dos pontos corridos e mata-mata, um amigo meu levantou, eu estava jantando com ele ontem, ele levantou uma questão. A ausência dos mata-matas, ela enfraqueceu o psicológico dos jogadores? No sentido de que os mata-matas, o cara precisava ser cabeça firme ali. Sim, e não só isso, como a saída é muito cedo, né? Uhum. Então ele já sai e vai jogar turno e retorno lá também. E não são todos que jogam fases finais de Champions League, por exemplo. Né? Então, por exemplo, a gente fala de 2002, 12 atletas jogavam no Brasil, na época. Uhum. E os que não jogavam, a gente tá falando de Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, que tinham experiência de fase final de Champions, de título, de conquista, eles já tinham uma bagagem muito maior. Né? Eita, que minha voz foi embora. Eram extra classe, né? Tipo, o cara não precisava de mata-mata pra provar que era bom ou não. Então, mas naquela época, o Filipão usa os atletas daqui pra se classificar. Né? Sim, Marcelinho Paraíba, Luizão, que são caras que seguravam a bronca. Talvez se fosse a necessidade fosse hoje, eu já não sei se aconteceria o mesmo. Teríamos dificuldades aí. E eu tô vendo aqui que você está com um tablet, né? Estávamos falando aqui antes que você está com um tablet de versão vovó. Pois cara, eu abri, acho que ele já reconheceu que a idade está chegando e deixou as letras gigantescas. O que é bom, porque a gente vai falar aqui muito de história e... Cara, eu não sou o PVC nem o Celso Unzelt, então eu vou dar uma coladinha aqui às vezes, porque tem muito conteúdo quando se fala dos clássicos aqui de São Paulo, né? Tem muita coisa pra se falar, né, cara? Eles não começam com toda a sua força, mesmo com o surgimento dos times, né? O Corinthians, Santos e Palmeiras na década de 10, o São Paulo um pouco mais, né? Aliás, o São Paulo era 35, voltou para 30, né? Sim. Dizem que foi para achar um campeonato paulista ali entre 30 e 35. Isso aí fica também para uma outra conversa. Eu tô sentindo uma certa pontada aí. Eu tô sentindo uma catimba aí. E o primeiro clássico que acontece é Corinthians e Santos. Mas não com cara de clássico, né? Porque naquela época, quando eles se encontram em 1913, ainda não é o principal jogo do estado, né? E jogo
entre eles importante acontece em 1930, que é quando o Corinthians e os torcedores na época chamaram esse jogo de a primeira invasão, que é quando os corintianos vão de trem até Santos e o Corinthians bate o Santos na Vila e se torna campeão paulista em 1930. Cara, que roots, velho. Que Pois raiz é, isso né? aí, Então velho. a primeira invasão foi de trem para Santos. Eu imagino, obviamente não era poropopó o grito desses torcedores. Você imagina qual que seria o grito deles? Cara, vou te falar que Poropopó, a continuação do Poropopó de hoje, talvez não, mas o começo é bem cara de anos 30, Poropopó, né, cara? Eu não sei o que eu faria só pra ver a comoção dessa galera Pois nessa é, época, cara. porque, pô, é muito louco, é muito diferente do que a gente vive hoje em dia, né? Sim, não. Até pra descer de trem pra Santos, Pois é. já É uma coisa que não é inviável, hoje né? inviável, Não rola. Pô, que maneiro isso, velho. né? Aí depois a gente tem um período onde os dois não são as principais forças do estado, até que chega o começo da década de 50 e o Corinthians monta o time que é campeão do quarto centenário. Só que aí anos depois o Santos, que já era um time forte, né? Chega um rapaz de Bauru para jogar no Santos. E ele simplesmente decide que o Santos vai ganhar todos os jogos do Corinthians, Assim, né? Então, Tranquilamente. da chegada do Pelé até 68, o Corinthians não ganha do Santos, né? O Pelé, ele é hoje o atleta que mais fez gols contra um adversário aqui na América Latina, que são 50 gols contra o Corinthians. nossa Só senhora. contra o Corinthians nesse período. Tem jogador, tem atacante aí, momento polêmica, exclamação, que não faz 50 gols na carreira. Teve um atacante do São Paulo que tinha menos gol que o goleiro do São Paulo na época. Olha aí, que coisa. Inclusive, saudades desse goleiro que fazia gol. Ai, Rogério, viu? Um grande abraço. Né? Em 68, o Corinthians quebra o tabu, né, no Pacaembu, jogo 2-1, gol do Paulo Borges e do Flávio, que tinha um belo apelido, Minuano, que era o Minuano. vento que vem do sul. Nossa, achei que era por causa do sabão. Pois é, talvez o Minuano do Salbão tenha sido... Que beleza, Pode hein? ser. Alô, Minuano, patrocina pois a é. gente, por favor. E Existe aí- o Minuano ainda? Deve existir, né? Deve existir. tá, Ele nós falou um homem que lava roupas, aqui É, dando a dica. nossa Não, produção existe aqui. sim. No- é. Existe sim, minha mãe manda comprar. Ele, ele do alto dos 17 anos Pois dele. é. Brincadeira, Ministério do Trabalho. Não existe alguém de Pois 17 é, anos. não tem. Está aqui a passeio. É, exato. Depois, assim como aconteceu nas décadas de 30 e 40, eles também não são os principais times da década de 70, até que você tem ali o fim, né, o Corinthians da democracia. Tudo bem que já era o time já estava mudando bastante, mas ainda tinha o BID 82 e 83 e enfrenta o Santos em 84. Né? Não é uma final, era uma fase final em que, por coincidência, eles se enfrentaram. E aí tem o gol do Serginho, Uhum. Clássico. Gol do né? Serginho. Que é um histórico para o Santos, porque o Santos também já estava um tempinho sem ganhar título. E é um Corinthians que monta um time com dinheiro da venda do Sócrates. Né? Pouca gente se lembra, mas o Dunga jogava no Corinthians nessa época. Verdade. É uma coisa que passa despercebido Né? pela Esse galera. time tem Dunga, tem De Leon, De Leon. né? Ídolo do- E o Santos é o Santos de Zé Sérgio e Serginho Chulapa. O cruzamento é do Zé Sérgio pro gol do Serginho. Né? Aliás, vale a busca, porque grande parte das buscas, quando você vai ver, a narração é do Osmar Santos. Então só por isso Lendário. já vale. Né? Aí depois desse período é a vez do Santos não ser uma das grandes forças do estado. Né? O Santos fica muito tempo distante. Só um adendo aqui, que você falou que o time foi montado com dinheiro da venda do Sócrates, né? E não pense vocês aí mais novinhos, que foi uma grana, não, nossa senhora, 50 milhões de euros, meu Deus, não. Não, talvez não seja nem 10% do que foi a venda do Renier agora. Exatamente, é tipo um valor muito menor do que a gente tá acostumado hoje em dia, né? Sim, Para jogadores, uma Pois qualidade é. de 10% do que o Sócrates tinha com a Exato, perna ruim, exato. inclusive. Sim, sou saudosista. E o Sócrates vai para Fiorentina, Fiorentina. né? Que Era provavelmente não potência. compraria o Sócrates hoje em dia, né? A gente falou isso. Nem também. arriscaria, né? Não, Nem é. abriria a conversa. Pois é. Eles têm alguns encontros que não são pelos estaduais em campeonatos brasileiros, né? Por exemplo, você tem uma semifinal, quarta de final em 98, que o Viola tá no Santos, Verdade. né? E um dos gols é histórico porque é aquele pênalti que o Marcelinho cobra rolando a bola praticamente, ele faz esse gol no Zete. Seria o Santos ainda daquele short com estrelas, talvez? É o Santos desse período, sim. Que era 97. Sim, é um Santos que eu acho que esses shorts eles usam só em torneios internacionais, então provavelmente é o Santos de
Copa Comebol. Que foi em 97, Sim. Foi nessa época aí. Mas é o Santos de Narciso, Viola, né? É o Santos pós-95 ali, pós a era do Giovani. E aí tem um outro grande jogo, que esse, como corintiano, é um dos que eu mais guardo na lembrança, que é a semifinal de 2001. Sim, jogo histórico, lendário. Então você tinha o Santos numa fila e praticamente classificado. Né? As narrações já eram falando sobre a final, a provável final entre Botafogo de Ribeirão Preto e Santos. Botafogo de Ribeirão Preto de Doni. Né? Sim, Doni, Leandro Guerreiro. Leandro Gianecchini, que beleza. Coisa aleatória. E durante a narração ali já tá quase que falando assim, o primeiro jogo será em Ribeirão Preto, o segundo será em Santos, e o jogo rolando até que o Gil acha uma bola na linha de fundo, deixa o André Luiz falando sozinho, o André Luiz, o zagueiro que deu cartão pro árbitro, quando jogava pelo Botafogo. Aquilo foi uma coisa, assim, eu falo maravilhosa, mas se você for, né, no rigor da palavra, é um absurdo, né, velho? Um jogador fazendo um negócio desse. E tem um corta-luz do Marcelinho, e o Ricardinho é super feliz na finalização, e o Corinthians vai pra final. Depois disso, o Santos ganha diversos campeonatos, né? Tem uma sequência ali de títulos. O Corinthians também, o Corinthians com a chegada do Ronaldo, e eles se enfrentam em 2009. Né? Então você tem a final de 2009, tem Ronaldo de um lado, Neymar do outro. Sim. Claudião, eu só quero voltar aqui, eu até fiquei em silêncio porque eu estava procurando a escalação daquele jogo. Você lembra da escalação? De qual jogo? Do jogo do... O jogo de 2001? Isso, exatamente. Cara, eu vou lembrar alguns do Corinthians. Eu lembro que, por exemplo, o Andrezinho entra e ajuda o Gil na jogada. Exatamente. Mas eu quero ver se você lembra de um ser humano que estava no ataque do Corinthians. 2001? Rapaz do céu. Jogou no rival. O Paulo Nunes estava nesse jogo? Paulo Nunes estava nesse jogo. Paulo Nunes estava nesse jogo. E, inclusive, ele saiu para a entrada do Gil. Olha só, hein? Que coisa absurda. Ó, vamos lá. Santos tinha Fábio Costa no gol, Russo, Galvão, Claudio Miro e Léo. Paulo Almeida, Rincon, Renatinho, que foi campeão brasileiro depois, e Robert. Aí saiu e entrou Marcelo Silva. David Gaguinho, que perdeu o gol bizarro no Flamengo. Ele saiu e entrou André Luiz, que eu não sei quem é. E Dodô. Caraca, tinha um Dodô no ataque. Que baita time, hein? E Caio Ribeiro. Caio Ribeiro tava naquele time. Era o time do investimento de uma empresa chamada Alfa Clube, se eu não me engano, que depois deixa o Santos bem mesmo. Endividado. Exatamente. É o Santos que traz Edmundo nessa época. Edmundo. Tinha uma galera nesse time aí. Que absurdo. E o Corinthians tinha Maurício no gol, Rogério, João Carlos, Fábio Luciano e Kleber. Saiu o Kleber e entrou o Andrezinho. Otacílio saiu para dar lugar ao Marco Senna, André Luiz, Ricardinho e Marcelinho. No ataque, Paulo Nunes, que saiu para dar lugar pro Gil, e o Everton. Olha só. O técnico Vanderlei Luxemburgo e o técnico do Santos era o Geninho. Meu Deus, hein? Geninho. Jesus. Isso explica muito das substituições, né, do Santos, quando você vê quem é o treinador do Santos na época, né? O Geninho. Não, bizarro. Não, o time do Santos, pelo amor de Deus. Nossa, eu lembro do Rincon, velho, que a galera jogava notas de R$1 com a cara dele. Com a cara dele. E é o Santos também que um ano, a gente vai falar depois, né, que um ano antes é vice. É verdade. Pro São Paulo. Sim. Saudades. Bons tempos esse aí. E aliás, nesse jogo, foi o jogo do Ricardinho com ponto no ouvido? Sim. Que coisa... É o jogo do ponto. Anos 2000, se vocês não viveram o que foi isso aí, cara, que o restinho dos anos 90, o cara entrou com ponto no ouvido, velho, num jogo. Cara, que demais, cara, né? Tá vendo? Vocês que falam que o Lucha é antiquado. Ele é genial, velho. Isso é dele, cara. Cara, imagina o Lucas Lima entrando hoje com um ponto no ouvido. Puta, com o Luxemburgo gritando o jogo inteiro no ouvido. Nossa, isso é verdade, hein? Deve ser uma coisa meio chata, de fato. E nesse momento que estamos ouvindo chuva aqui. Pois é. Exatamente. Já tivemos as 18 estações do ano em um dia só. Em um dia só, pois é. Todo mundo saiu de calça jeans, calça de moletom e camiseta preta. Exato. No caso, esse foi o Cláudio. Pois é, esse sou eu. E eu tô começando a achar que eu acertei. Exato. Né? Porque começam a chover aqui. O imbecil que veio de short aqui, ó, se lascou. Pois né? é. Enfim, voltamos. Não vamos perder o fio da meada. Se você está falando do Corinthians de Ronaldo contra o Santos. Sim, aí é a final de 2009. Isso. Né, o jovem Neymar contra o Ronaldo que voltava para jogar no Corinthians. Pô, e aí tem o jogo Corinthians e Santos, que é o primeiro. A final, o jogo da Vila Belmiro.
E tem 2 gols do Ronaldo que mostra a genialidade dele e quão diferente ele era para os outros, né? Mesmo acima do peso, já praticamente, né, encerrando a carreira ali. Então, muito se fala do gol de cobertura, que ele dá o drible no Triguinho. Grande Triguinho. Mas o primeiro gol em que ele domina, o Chicão fala que é lançamento, mas foi um bico pra cima, né? E quem faz Chicão ela dormir no chão, né? Aliás, ele já domina jogando ela pra frente. Pra frente. E faz um golaço, e depois tem o terceiro gol do Corinthians no jogo, que praticamente mata a decisão. E tem uma coisa interessante do segundo jogo da final, esse também vale a pena dar uma procurada, que assim que começa o jogo, o Neymar vai dar uma pedalada em cima do Christian. Sim. Cara, e o Christian levanta o Neymar. Como se nada. E não dá pra fazer leitura labial, mas dá pra imaginar o que o Christian fala pro Neymar, assim, que ele... Ele pediu, por favor, pare de fazer dribles. Com certeza foi isso. Falou, ó, garoto, pare. Ele deve ter falado. E, cara, o Neymar some da partida. Né? Serve até como experiência pra ele pro um futuro. Mas como ele jovem ali, ele sente demais aquele primeiro lance. Sim. Né? E o Corinthians acaba se tornando campeão. Eu sou o cara que gosta de escalações antigas. E eu corri atrás aqui desse jogo da Vila Belmiro. O Santos entrou com Fábio Costa, Luizinho, não sei quem é, Fabiano Heller, Fabão, saudades, Fabão, e Triguinho, que deu lugar pro Maicon Leite. Depois o drible ele sai pra entrar o Maicon Leite. Pelo amor de Deus. Aí, nossa senhora. Aliás, Maicon Leite, novo Messi, de acordo com o jornal Marca. Né? Pará, Germano, Madison, Ofoda e Paulo Henrique Lima, famigerado Paulo Henrique Ganso, que deu lugar pro Robson, não sei quem é. E Neymar ali no meio de campo. E no ataque tinha o Kleber Pereira, que deu lugar pro Rony, que jogou no Fluminense. E o Corinthians tinha Felipe, Alessandro, Chicão, William e André Santos. Christian, que deu lugar pro Túlio. Quem que é esse Túlio? Túlio Botafogo. Nossa, jogou no Corinthians? Jogou no Corinthians. Não lembrava. Elias, Douglas, Barriga de Cadela Prenha, que deu lugar pro Boquita. E Moraes, Danos Moraes. E no ataque, Jorge Henrique, que deu lugar pro Fabinho Volante, talvez. Bem provável. E Ronaldo Fenômeno. Era um certo time do Corinthians. Era a base do time campeão mundial, não é? Grande parte fica. Esse time também é campeão da Copa do Brasil no mesmo ano. Verdade. Né? O Ronaldo jogando muito também. Ó, tem Alessandro, Chicão, William, o Douglas, Jorge Henrique. Então a base se mantém para os próximos anos. É um Corinthians consistente na década, né? Aliás, o Corinthians e o Santos também, né? Sim. Se você for olhar nos últimos anos, tem a brincadeira que parece que tem 2 times aqui do estado que não estão disputando o Campeonato Paulista. Nossa, tá chovendo, né? Acho que a chuva tá aumentando um pouco aí. Eu não sei porque a conversa tá indo nesse rumo. Não estou entendendo qual que é o que explica até, né? O Santos aumentar o número de títulos, né? E o Corinthians praticamente extrapolar na distância, né? Ele vai para 30 títulos nos últimos anos e se distancia bastante dos outros, né? De um que era bem tradicional, que era o Palmeiras, né? Que o Palmeiras, sempre foi um time com regularidade de títulos, né? E o segundo clássico do estado que acontece é o que se chama hoje, né, como clássico da saudade, que é o Palmeiras e Santos. Sim, sim. Né, o Palmeiras e Santos, praticamente, né, os nossos pais e avós foram criados à base de Palmeiras e Santos. Sim. Dos grandes tempos, né? E tem uma coisa curiosa, né? A história, olha como começa a história do Palmeiras e Santos, né, cara? O Santos vai pedir autorização para a Associação Paulista de Esportes para jogar o campeonato de 2016 e ele fala assim, ó, você vai ter que bater num time grande aí para provar que você é capaz de jogar o campeonato. E o escolhido é o Palmeiras. Não, pera, 2016? Na verdade, é o inverso, tá? O Palmeiras, para ter autorização, ele enfrenta o Santos. Entendi. Para jogar. Então ele fala, quero me associar e quero entrar no campeonato. Fala, primeiro você tem que bater num time tradicional para provar que você tem nível para jogar o campeonato. É tipo um teste de graduação. Exato. E ele perde de 7-0. Acho que não tá tão pronto assim. Sorte do Palmeiras é que um dos times desiste, o Scottish Wonders,
Cara, que ainda bem, né, cara? A gente podia ter um time na cidade chamado Scottish Wonders, né? Tá nome de whisky, né? Tá vendo? Pra quem reclama de Red Bull... Exatamente. Imagina o clássico, Red Bull contra Scottish. Poderíamos ter esse campeonato aí, ó. Produção ali se empolgou. Pois é, rapaz. E não é o produtor de 17 anos, eu quero deixar bem claro isso aí. Né? Ficou feliz ali, né? Da chance. Já falou, pô, podia patrocinar. Tá? Começou a imaginar aqui. Paga nós. Depois, grande parte dos jogadores dos dois times chegaram a fazer parte da seleção na década de 20 e de 30. 40 e 50, o Palmeiras ali tem um período que onde ele muda de nome, né? Só lembrando, o Palmeiras de Palestra Itália vai para Palmeiras, né? Ele muda em função... Sociedade... Como que é? Sociedade Palmeiras Futebol Clube? Jornalismo. Mentira. É esportiva. Palmeiras. Explosão. Me lembrei do Gustavo Neri, que errou o nome do Palmeiras. Neri. Palmeiras... Não, ele falou Corinthians... Sociedade Esportiva Corinthians. Que beleza. Eu fiquei aqui zoando, mas o cara falou sério isso aí, velho. Mas, em 50, com a chegada do Pelé e também o Palmeiras com a formação da primeira academia, é quando você tem ali praticamente um domínio dos dois times. Vem uma turma qualificada aí, né? E o Palmeiras é o único time que consegue bater o Santos nessa época. Né? Tanto que de 58 até 69, tem 3 títulos que o Santos não consegue de estadual. Então a gente tá falando aqui de 58, de 11 anos. E esses 3 são conquistados pelo Palmeiras, né? 59, 63 e 66. Tá? E nesse período tem um dos jogos que é considerado um dos maiores espetáculos da Terra quando se trata de futebol, que é um jogo no Pacaembu, em que o Santos, eu vou citar só alguns nomes aqui, depois você pode até buscar a escalação inteira, tá? Tinha Zito, Jair da Rosa Pinto, Pagão, Pelé e Pepe. E o jogo vira 5-2 pro Santos. Tá, ele vira 5-2 pro Santos. E dizem que tem puta quebra-pau no vestiário do Palmeiras. O Oswaldo Brandão, que é treinador épico, né? Uma lenda, treinou os 4 grandes aqui do estado. Ele deu uma bela de uma carcada no Palmeiras. Quebrou tudo. E aos 37 minutos do segundo tempo, o jogo tá 6-5 pro Palmeiras. Que isso, gente. Então, isso é considerado como um dos maiores espetáculos da Terra. Tem em imagens bem precárias isso no YouTube. Certo. E vale a pena a busca, né? Passa-se alguns anos, aí você também tem, né, uma queda de ambos. Você quer soltar a escalação? Tá na pedra a escalação, como diz Vanderlei Nogueira? Meu Deus do céu, vamos lá. O Palmeiras entrou em campo com Edgar, Edson, Dema, Valdemar, Carabina. Tinha outro? Valdemar Carabina. Mas tinha um Valdemar Carabina e o Valdemar Fiume. Valdemar Fiume. Boa. Tinha um Formiga, que saiu deu lugar para Paulinho. Nardo, que saiu para a entrada de Mazola. Ivan Urias. Caramba, velho. Tiveram 3. O goleiro Edgar foi substituído por Vitor Carabaggio. Olha só. Sou, cara, um poliglota aqui. E o Santos entrou com Manga, Elvio, Dalmo, Fiote, Zito, Ramiro, saiu para a entrada do Dorval, Jair Rosa Pinto, Pagão, Pelé e Pepe. E tivemos aí também a entrada de Urubatão, um zagueiro, com a camisa 12, e o Afonsinho. Olha só. Para Urubatão, um apelido maravilhoso, hein? Substituição no Santos. Hein? Quem entra, Cláudio? Urubatão. Quem sai? Com a 12. Urubatão, velho. Que demais. Cara, que coisa maravilhosa. Formiga, Trovão, que agora aqui rolou aqui. Mas prossigamos. Depois disso tem um jogo que é histórico, que é a despedida do Pelé, é um dos últimos jogos da carreira e é o último grande clássico de Palmeiras e Santos que ele joga, em que já se havia uma certa tiração de sarro. Fim da carreira, não vai fazer nada. A gente tá falando do Palmeiras bicampeão brasileiro 7-2, 7-3, de Ademir da Guia, era a segunda academia. Mas quem sem consciência fala que Pelé não vai jogar nada, hein? Vocês da imprensa, né? Vocês da imprensa? Meu Deus. Você assistiu um time de 3 cores hoje em dia aí e se arrepende muito de falar isso? Pois é. E o jogo foi 4-0 pro Santos. Show do Pelé. Deixa eu jogos aqui. Da Pelé acabou com o jogo. Só pra... Né? Um deles, né? Ué. É um dos jogos. Né? Depois disso, os dois entram num período
né, de uma certa seca, mesmo o Santos ganhando ali 7-8 e 8-4, o Palmeiras entrar na fila, né? E aí de interessante, assim, né, de curioso, é o lance do José de Assis de Aragão, que esse também vale uma busca na internet, né? Um jogo que tava 2-1 pro Santos, o Jorginho Putinati dá um chute que é pra fora, a bola não tinha a direção do gol, e ela pega no José de Assis Aragão e entra, e é o gol de empate do Palmeiras no Palmeiras e Santos, né? E no Paulista de 83. Exato. Não, esse lance ele é muito icônico mesmo. E meu pai é palmeirense. Ele sempre lembra desse lance aí. Direto. E você estava falando da época aí do Pacaembu, tudo mais, que Palmeiras e Santos dominavam. E ele conta muito que, às vezes, tinha jogo do Santos, e ele e os amigos dele, de trabalho, essas coisas, eles iam assistir o jogo do Santos, mesmo ele sendo palmeirense. Porque, tipo, era uma aula assistir aquele Santos de Pelé e companhia. Né? Imagina que você, sei lá, você sai do trabalho no centro da cidade na época, aí o Santos ia jogar numa quarta-feira no Pacaembu. Sim, puta programa, velho. Exato. Então valia a pena, né? Gastar um pouquinho mais do seu dia e assistir. Sim, E assim, né, não só o Santos, né? A gente tá falando da academia do Palmeiras. Sim, aqui. Do Palmeiras também. Né, nessa época, falando, não tá aqui na nossa conversa de Palmeiras e Santos, mas muitos iam assistir os aspirantes do Corinthians nos anos 60 para ver o Rivelino. Sim. Né? Porque, para quem não sabe, durante muito tempo aqui em São Paulo, os não relacionados, né, os que não faziam parte do time principal, jogavam o torneio de aspirantes. Né, e um desses grandes jogadores foi o Rivelino na década de 60. Era o famoso esquenta, né? Era o famoso esquenta. Jogo. Era o famoso segundo quadro. Segundo quadro. Aliás, fazendo aqui, deixando o clubismo de lado, eu cheguei a alguns jogos do Corinthians, sou São Paulino, acho que ninguém percebeu até agora, pra ver o Ronaldo jogar. Eu fui em vários jogos, inclusive, foi no Fluminense e Corinthians. Fluminense na e Corinthians, Copa do Brasil. Esse Fluminense e Corinthians eu acho que ele foi pelo Brasileiro, foi no 26 de julho de 2009. Era um feriado. 26 de junho, eu acho. Que ele faz um gol de chapa de fora da área. Sim, acaba com a partida. O jogo é histórico. Eu estava no Pacaembu nesse dia também. Foi maravilhoso. E teve o Corinthians Inter também que eu fui só pra ver o Ronaldo jogar. Não, é isso, né? Se você tem opção, né? É raro você ver o cara por aqui. Nada mais justo do que... Sim. Nessas horas não tem que ter clubismo não, gente. Tem que aproveitar o Santos. Até porque é chance única, né? Cara, Santos, Neymar e Gans jogando muito. Pô, eu fui várias vezes com amigos que nem eram santistas também, só pra assistir, porque, era animal demais ver aquele Santos jogar, cara. Santos com Robinho, Gans, enfim. Fugiu um pouco da... Não, pô, a gente já tá falando de grandes craques que jogaram esses clássicos, né? Um bom tema de podcast ainda, hein? Sim, Grandes esquadrões. Grandes esquadrões. Né? Depois a gente tem uma semifinal entre eles, que o Fábio Costa toma um frango histórico naquele famoso jogo que o André Luiz entra para discutir com o Diego Souza. Né? A gente não pode esquecer desse jogo no Parque Antártica, um jogo um sábado, que depois jogariam Corinthians e São Paulo pela outra semifinal. Que ano que foi? Esse aí é de 2009. Não foi o Domingos? Isso, o Domingos, eu falei. Domingos entrou, aqui. Ficou ouvindo que o Diego Souza conversava com o Luxemburgo. Ficou provocando o jogo inteiro. E aí, velho, cara, essa rasteira que ele tomou foi uma das coisas mais vergonhosas que eu vi na minha vida. Porque o Domingos, com uns 3 metros de altura por 7 de comprimento de largura, ele deu as costas pro Diego Souza. Eu não sou o cara aqui que mais brigou na minha vida, mas eu sei que numa briga você não dá as costas pra ninguém, né? Pois é. Ainda mais pro Diego Souza, que não é o cara mais tranquilo do universo. Cara, e é uma cena bizarra, né? Porque ele entra pra isso, né? E o furdúncio acontece exatamente, é muito proposital, é muito programado, assim. Aquilo era o suco dos anos 90. Aquilo ali é um... exportado. É um lastro de... E assim, aquilo ali meio que acende até uma rivalidade entre os dois que tava perdida, né? E que depois volta, né? Pô, volta porque em 2015 eles têm as decisões em finais de Copa do Brasil e Paulista. Direto, né? Em uma delas o Vanderlei é o herói. Sim. Mas na outra é o Praz, né? O Praz cobra o pênalti final. Bate um tiro de meta. Que dá o título pro Palmeiras. E aí até hoje, né? Quando se fala de Palmeiras e Santos, se traz esses 2 jogos, né? Sim. Essas rivalidades nos pênaltis e também esse momento de domingos com... Diego Souza. Com o Diego Souza. Teve até um período ali que teve uma rivalidade entre Ricardo Oliveira e Fernando Praz, né? Que se você for pegar os lances e parar pra assistir com calma, analisando, é uma grande quinta série, né?
Sim. A briga dos dois, assim, cara, crianças, né, velho? É muito louco como um jogador na hora do nervosismo ali, né? Perde totalmente a linha. É uma briga quase nível Diogo Luiz Fabiano, lembra dessa cena? Os caras, mano, eles deram 30 tapas pra acertar metade de Pois é. Sério. Esse é outro vídeo bom pra se procurar na internet, essa briga de Luiz Fabiano e lateral Diogo. Aproveite você que tá chovendo aí, como aqui, pois e assiste esses lances que a gente tá falando. Aliás, tá aí uma atividade aí. Passe seu tempo buscando vídeos antigos de futebol no YouTube. Né? O futebol não começou em 2010. E é um vício sem fim, tá? Depois que você começa, não tem mais como voltar. Eu tenho um grande problema, Cláudio, que é abrir... Ó, entra no site Showgol e, sei lá, coloca, por exemplo, Ricardo Oliveira. Aí ele vai ter o currículo dele, os times que ele jogou. Aí, sei lá, eu entro na Portuguesa de 2001. Aí na Portuguesa de 2001 eu vejo jogadores, eu quero saber onde que estão os fulanos. Aí vai lá, abrindo aba por aba. Sem zoeira, tem um dia que eu comecei a fazer isso, era meia-noite e 15. Eu parei de ver isso, era 2h45. Não, pra quem gosta de futebol, com as informações que tem hoje, né, de dados e estatística e vídeo e tudo mais, é o que eu falo, é um caminho sem volta. É uma aula, cara. Quando você começa a buscar informação, é um caminho sem volta, assim. E é importante pra quem gosta, porque faz você entender um pouquinho da história e como funciona o futebol hoje em dia também, né? Exatamente, não? E, pô, você na roda do bar ou no recreio aí no colégio, é legal, porque alguém pergunta assim, nossa, por onde tá fulano? Que jogou no Barcelona, não sei o quê. Pô, você sabe. Sim, é aquilo, né? Pra gente parar de dar informação errada com tanta certeza. Exatamente. E né? acontece com uma galera aí, uma garela hoje em dia. Então, Palmeiras e Santos provavelmente acho que é o mais técnico dos clássicos aqui, tirando momentos de São Paulo do Tele e tal, mas o Palmeiras e Santos, se você puxa um histórico, né, você puxa a capivara de Palmeiras e Santos, acho que talvez se você tenha mais jogadores de seleção, jogadores campeões do mundo, né? Sim, muito provavelmente. E eles revezaram, né? Na década de 90 o Palmeiras sobrou, e o Santos ficou ali bastante como coadjuvante entre os 4 grandes de São Paulo. E aí na década de 2000 o Santos sobrou mais, tem um número maior de títulos, enquanto o Palmeiras caiu, balançou, ficou ali naquela situação meio chata e não brilhou tanto, não só nos estaduais, né? Como nos outros campeonatos também. Sim, o Palmeiras, por mais que ele tenha os títulos recentes de Brasileiro e Copa do Brasil, o último paulista é o de 2008. Sim, contra o Ponte Preta, né? Sim. E é do Palmeiras que a gente vai falar agora, porque a gente vai falar aqui do derby paulista. Sim. Né? Que é o Corinthians e Palmeiras, que começa ali em 1917, quando o Palmeiras vence o Corinthians, que na época era bicampeão paulista, e estava invicto há 3 anos, ou seja, 3 anos, 25 jogos, tá, gente? Não acho que era uma temporada absurda de jogos, né? Só que tem um causo, esse é um dos causos que, né, pouca gente fala, mas é um dos causos mais interessantes da história do derby. Conte. Os jogadores do Corinthians estavam ali numa pensão, como se fosse ali a concentração para o jogo. Certo. E os jogadores do Palmeiras passam em frente. E os jogadores estavam almoçando e tal. E olha, você falou de nível quinta série, olha o nível de maturidade dos jogadores da época. Sinto o cheiro de treta. Os jogadores do Palmeiras pegaram um osso de boi e escreveram em um dos muros lá: o Corinthians é canja de galinha para o palestra. E atiraram o osso no refeitório, cara. Olha o nível de maturidade, que beleza, né, cara? Meu Deus do céu, cara. Só falta completar com a professora Ana Luísa. Levou todos para a diretoria. E o jogo foi 3-3, né? O Palmeiras saiu ganhando e tal, mas acabou 3-3, foi um empate. E um dos itens da sala de troféu do Corinthians esse osso. Tá? Vale lá, se você ver alguns troféus, e um osso, tem um osso lá que ele é o osso do... Cara, que coisa maravilhosa, velho, na moral. Na moral. Canja de galinha, escrito pelos torcedores, pelos jogadores palmeirenses. Eu tenho um pouco de medo de falar assim, nossa, queria ver uma coisa dessa hoje em dia, né? Que eu acho que não vai ser osso de boi que as pessoas vão arremessar, né? Não. E também não vão escrever com osso de boi, né? Não é canja, como que é? Vou repetir a frase aqui, ó. O Corinthians é canja de galinha para o palestra. Mano. Ou seja, é fácil de engolir. Cara, que...
Que beleza, Meu hein? Deus do céu, velho. Né? Eu imagino o Astolfo, que devia ser o causador da discórdia. Pois é, né? Astolfo. Nomes antigos, por favor, produção. Quer dizer, tem 17 anos. Mentira, não tem 17 ele ia anos. falar Enzo, Enzo, Valentim. o nome antigo. Na década seguinte ali, né, tem a maior goleada do derby, que é um 8-0, Palestra 8, Corinthians 0. 8-0? 8-0. Caraca. E em meados de 30 tem uma coisa aqui que eu vou formalizar, porque essa história é contada de maneira informal e ninguém dá nome às coisas, tá? Certo, manda. Mas o São Paulo passava por dificuldades financeiras na década de 30. Eu sabia que a gente ia chegar nesse assunto. Mas prossiga. Criou-se um torneio chamado Taça Mendel Júnior, em que um dos jogos foi Palestra e Corinthians. Posso estar enganado, mas se eu não me engano, o outro time aqui, o quarto time, era a Portuguesa. E toda a renda, toda a receita desse torneio é para ajudar o São Paulo a sanar parte das dívidas que ele tinha na época. Tá? Então fica aí um de nada. Não, né? Peraí. De Palmeiras e Corinthians pro São Paulo da época. Vocês ajudaram né? um co-irmão. Exato. Né? Co-irmão. E querendo ou não, é interessante que provavelmente a proposta foi essa, né? Ajudar um time que já se tornava tradicional na época a se manter para o campeonato ser um campeonato forte. Inclusive, eu faço aqui o convite para Michael Serra, historiador do São Paulo, para vir aqui no nosso humilde podcast. Que demais. Vem dar uma aula aqui pra gente, né? Aliás, talvez ele tenha muito mais informações do que o que a gente tá passando aqui sobre a Taça Mendel Júnior. Primeiro, quem é Mendel Júnior, por exemplo? Exatamente. Quem que é Mendel Júnior? Quem é Mendel Júnior? Talvez a gente fale até o fim aqui Michael Serra virá e do programa. Nos ajudará, se Cláudio não tiver essa informação. Sim. Outro jogo interessante que também passa batido na história, pouco se fala, é o tal do Jogo Vermelho, de 1945, em que os dois clubes fazem um jogo para ajudar a arrecadar fundos para o PCdoB, para o Partido Comunista do Brasil. Isso vai dar uma treta! Tá? E tem até um livro escrito pelo ex-ministro dos esportes, que é o Aldo Rabelo. Aldo Rabelo escreve um livro sobre esse jogo. Sério? Pô, vale a informação aí, hein? Tá, mas pois é, os dois times fizeram uma partida ajudando o Partido Comunista Brasileiro. Ô, Léo Sui, você que tá com o pé pra cima aí, marca aí de cortar essa parte, que eu acho que vai ser tranquilo nas redes sociais essa informação, tá? Vai ser tranquilo, pois viu? O pessoal vai lembrar e vai começar a pesquisar e ir atrás sobre essa história. O pau vai cantar. Oi, prossiga. Né? Nos anos 50, o Corinthians vence o jogo que dá o título do quarto centenário contra o Palmeiras, né? Também não é uma final, mas é um jogo, o último jogo contra o Palmeiras. No Pacaembu, né? Tem muito pontos corridos também nessa época no estadual. Tá? Então tem jogos que chamam de final, mas quando você vai buscar a ficha, ele não é final. Ele é praticamente uma tabela dirigida para levar o principal jogo nas últimas rodadas, mas ele não é o último jogo. Né? Aí depois tem o momento de liderança de Santos e Palmeiras, onde o Corinthians praticamente assiste os campeonatos dos anos 60, né? Que depois de 54 o Corinthians só volta a ser campeão em 77. Contra a Ponte Preta, né? Aquele famoso jogo. Sim. E tem um jogo que também é histórico, né? A gente falou do jogo do Santos aqui, né? Do 6-5, mas tem um jogo histórico entre Corinthians e Palmeiras, que é o jogo do Paulista de 71, que é a academia de Ademir, César Maluco e tudo mais, e o jogo vira 2-0 pro Palmeiras, um baile. Só que depois o Corinthians empata, o Leivinha vai lá depois e faz 3-2, e aos 43 o Corinthians vira. Tem um gol do Adãozinho e um gol do Mirandinha. E esse jogo vale porque é uma narração maravilhosa, são imagens até que boas desse jogo na internet, vale a busca, até porque você vê Ademir da Guia, né? Você vê César Maluco, você vê grande parte da academia em campo ali, é um vídeo que vale a pena dar uma olhada. Dudu, provavelmente. Né? A narração era talvez Fiore Giliotti? Será? Depende do vídeo, né? Sim. Você tem vídeos de TV, que aí não é o Fiore, né? Tem uma que, se eu não me engano, é até o Orlando Duarte. Narrando, mas tem áudio também, o áudio é do Fiore. Aliás, falando em áudio do Fiore, né?
começou-se a se passar, né, recentemente, quando se falou da morte do Valdir Joaquim de Moraes. Tem uma narração dele de um pênalti que o Valdir Joaquim de Moraes defende no fim de um jogo em 69, quando o Garrincha jogava pelo Corinthians, e ele defende um pênalti batido pelo Garrincha. Seria o gol de empate, mas o jogo termina 2-1 Palmeiras. Cara, que animal. Com o Valdir defendendo o pênalti do Garrincha. É bem legal isso daí. Louco. Vale pesquisa aí, rapaz. O pessoal resgatou aí, achou essa narração, ficou passando durante muito tempo. 20 anos depois do título do quarto centenário, o Palmeiras tem praticamente uma vingança daquele título em uma final. Corinthians na fila, né? O Corinthians há 20 anos na fila. A atmosfera toda favorável para um título do Corinthians, né? Se você vê até comentários dos jogadores sobre a atmosfera daquela partida do Morumbi, muitos já achavam que dificilmente o Palmeiras, mesmo tendo um time muito melhor, ganharia aquela partida. Só que o jogo é 1-0 Palmeiras, gol do Ronaldo, centroavante na época. E esse jogo faz com que o Corinthians tenha uma crise tão grande que o Rivelino sai do Corinthians em função dessa partida. Esse vice paulista... A galera jogou muito nas costas dele, né? Sim, a responsa foi dele. Muita gente fala que ele não jogou tão bem esse jogo, essa partida. Ele não teve uma atuação muito boa e a responsabilidade foi toda para ele. E aí ele vai pro Fluminense sem ganhar um título paulista pelo Corinthians. Olha eu aqui com 300 anos a menos da galera que tava naquela época e tudo mais. Mas, pô, não foi meio cruel isso aí, cara? Que, pô, ele era o grande destaque do time. Melhor tecnicamente, né? Mas, pô, ele enfrentou um time que não era qualquer coisa, né? Eu acho que, né, a expectativa gerada acaba gerando do mesmo tamanho a decepção, né? Então acho que toda a expectativa de título ali, isso você escuta até dos jogadores do Palmeiras da época, em muito conteúdo que, né, alguns canais fizeram, entrevistando jogadores como Leivinha, por exemplo, que ele fala, entramos no estádio e a atmosfera era de título do Corinthians, cara, não tinha como a gente ganhar aquele jogo, e acabam ganhando e até dominando a partida. O Palmeiras é bem melhor do que o Corinthians no jogo, né? Justo. Em 79, a gente fala dos nossos cartolas de hoje, mas os cartolas de antigamente também tinham suas tramas, né? Certo. Em função de uma falha do regulamento, o Vicente Matheus faz com que o campeonato fique interrompido por 4 meses. Bacana. 4 meses. Então ele tira um pouquinho do embalo do Palmeiras do Telê, que era talvez um dos melhores times do Brasil naquela época. Né? Só lembrando que o estadual tinha muito mais relevância, então ele era muito maior do que o brasileiro até na época, né? E quando volta, o Palmeiras já não tá no mesmo embalo e o Corinthians consegue eliminar o Palmeiras na semifinal com gol do Birubiru. Grande Birubiru. E vai fazer a final contra a Ponte, na segunda final da época ali contra a Ponte em 79. Nos anos 80 é a vez do Palmeiras ficar na seca, né? Começa a ficar na fila, o último título do Palmeiras é de 76. E aí tem a maior goleada da história do clássico por parte do Corinthians, que é uma atuação histórica do Casagrande. Tem hat-trick do Casagrande nesse jogo. Louco. O jogo é 5-1. Isso ele sabe calcular. Né? Sim, nisso ele vai bem. E o Palmeiras tem um jogo em que ele faz 3-0 no Corinthians na semifinal de 86, só que ele também tem um trauma semelhante com o do Corinthians, porque ele vai pra final achando que vai sair da fila e perde pra Inter de Limeira. Né? A Inter de Limeira é campeão paulista em cima do Palmeiras em 86. A rivalidade se mantém e ganha uma força absurda nos anos 90. Certo. Né? Tem que lembrar que nos anos 90 chega a Parmalat, né? Foi punk. E aí com a chegada da Parmalat, você tem o melhor time do Brasil no estado, que era o São Paulo, mas você tinha a formação do Palmeiras Parmalat comprando todo mundo. Né? A gente tá vendo o que o Flamengo faz hoje, era algo bem parecido ou até mais agressivo nas compras. Sim, né? sim. Porque era praticamente montagem de elenco, né? Você estava montando o elenco do zero praticamente. Eu acho que o que de repente dá uma sensação de que não era tão igual é a questão de valores, né? Mas
pra época, eram valores grandes também. Assim, que a gente tá num momento diferente da economia e tudo mais. Sim, Mas contratava todo mundo, cara. Foi. E era tipo, quem que tá jogando bem? Rivaldo, traz Rivaldo. Era esse nível. Roberto Carlos, que começou no União São João, foi emprestado pro Atlético Mineiro, jogou uns pouquinhos de jogos, mas ele já ia pra seleção como jogador do União São João. Já era jogador de seleção. E todas as compras eram de jogadores nesse nível, né? Zinho, Edmundo... César Sampaio, que era capitão do Santos. O Evair é um dos primeiros, mas ele também vem com uma bagagem muito grande. Edmundo deitando no Rio de Janeiro. Pois é. E em 93 é o jogo histórico, né? Que ele até acontece no Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Né? Tem até um filme, né? O Mauro Betting escreveu. Mauro Betting, que também pode vir, viu, Mauro Betting? Se você... Mauro Betting, por favor, hein? Compareça aqui na mesa. Alô, Léo, na edição. O Léo já não tá com os pezinhos mais pra cima. Já tá ligadão, virado no Jiraya. Léo, por favor, corta essa parte. Mauro Betting, o senhor está convidado a vir aqui no nosso humilde podcast, certo? E mesmo com aquele baita time, o primeiro jogo é 1-0. Gol do Viola, cruzamento do Neto. Sim. Só que é aquele gol onde o Viola imita o porco. Sim. Né? E a gente sabe, o Luxemburgo já falou isso, que ele usou demais essa imagem como para motivar os atletas e para deixar os caras na pilha para o segundo jogo. O segundo jogo é um baile. Sim. Né? Um 4-0 e praticamente talvez seja resultado justo pela diferença de nível daqueles dois times. A minha memória ela se embaralha um pouco nessa época aí de Corinthians e Palmeiras. Até porque eu era um fedelho, né? Eu tinha 3, 4 anos. Mas foi nesse 4-0 aí que o Edmundo deu aquele carrinho no Paulo Sérgio? Sim, é o lance na lateral. Na frente do Godoy. Na frente do Godoy. O Godoy tava puto porque ele não foi escolhido pra apitar e sim pra bandeirar. Ele contou essa história do jeito dele na Gazeta um tempo atrás, que foi uma decisão dirigida da federação para que ele não apitasse o jogo. Jogou o Zé Aparecido, né? Zé Aparecido, que foi o árbitro. E, o Edmundo levanta o Paulo Sérgio e vida que segue, né? Mas foi um carrinho, porque assim, sem zoeira nenhuma. Foi um dos mais absurdos que eu já vi na minha vida, velho. E podia ter mudado a história daquele jogo. Podia. Né? Aliás, se você pensa que podia ter mudado a história daquele jogo, sei lá, a ponto do Corinthians ser campeão, talvez você mudasse a história da parceria. Sim. Assim, ó, eu até acho que não pega no Paulo Sérgio. Mas também não pega porque o Paulo Sérgio, se ele fica também, meu irmão, hoje ele estaria no INSS por invalidez. Velho. Mas é um time muito forte, né? Tanto que depois ele é campeão brasileiro, depois é campeão paulista e campeão brasileiro de novo. Sim, sim. Né? Se você for ver, ele foi base de pelo menos umas 2, 3 Copas do Mundo, aquele time do Palmeiras. Sim, aquele time do Palmeiras rendeu... Foi até 2002, eu acho. Sim, se você for ver muitos Rivaldo, deles retornaram Carlos, entre 92 e 94, muitos deles ficaram anos na seleção brasileira. Sim. Muitos deles. Que às vezes se confunde, porque chegou muita gente, teve muita contratação e a gente às vezes se confunde no ano. Né? Que nem tem um período de montagem ali de um elenco de 96, que é para onde a gente vai agora, que é a final de 95. Que é a final disputada no interior, né? E que tem aquele histórico gol do Marcelinho, que a bola passa entre a cabeça do Miller e a trave. E o segundo gol é na prorrogação, que é o gol do Elivelton. E o Elivelton estava com 2 camisetas. O Elivelton faz o gol, tira e tá com uma por baixo. O cara entrou já achando que ia fazer o gol. Já sabia que ia meter caixa. E essa é a primeira final que o Corinthians vence, mesmo na prorrogação, o Palmeiras. Caramba. Porque os outros jogos, como eu falei, tem muito jogo que a gente, era final, mas não era final. Podia ser o último jogo do campeonato, mas não era uma final. E essa é a primeira que o Corinthians realmente ganha a final do Palmeiras. Uma dúvida que pintou aqui. O Neto, ele tava jogando nesse jogo de 93? O Neto tava em 93, tanto que ele é o que cruza a bola pro gol do Viola no primeiro jogo. Pode crer, isso é verdade, você comentou. Verdade. Né? É que a gente vê tanto absurdo, o carrinho do Edmundo e tal. Esses jogos tem muita coisa. Muita informação, muita história. Acho que esses jogos aí, eles tiveram uns 180 minutos cada um. Sim, a gente falou do Paulista de 95 só da final, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, do gol do Marcelinho, que o Veloso pede pra tirar a barreira. Sim, que é lá de longe. É lá de longe. O Marcelinho tá sendo vaiado, porque ele falha em um dos gols, ele dá um passe errado pro eterno lateral direito Vitor, né, que na época tava no Corinthians. Campeão da Libertadores de São Paulo e Cruzeiro. Sim, e aí ele faz... E Vasco. E aí ele faz o gol e vai pra bandeirinha, e ele bate na bandeirinha de escanteio em frente onde ficava a torcida do Corinthians ali no Pacaembu. Pistolaço.
E é uma cena espetacular, né? É uma das grandes cenas do futebol brasileiro dos anos 90, né? Que a gente tanto gosta. Anos depois, né? O Palmeiras é campeão da Libertadores, eliminando o Corinthians. E aí tem a final do Paulista, né? No primeiro jogo o Corinthians ganha bem porque o Palmeiras entra com o time misto porque tinha o segundo jogo da final. Só que depois na volta tem Paulo Nunes entrando com faixa de campeão. Tá uma puta chuva, o jogo é pegado desde o começo. Foi nesse jogo que os jogadores do Palmeiras entraram cabelo verde, né? Sim. Provocando. Teve uma provocação. E aí o Edilson acaba com tudo, né? Pô, o Edilson começa a fazer embaixada no meio campo. Tem uma cena que a gente esquece, mas o Marcos dá um pique de 100 metros pra pegar os caras na voadora lá do outro lado, no túnel, que tem jogador do Corinthians que pula para dentro do túnel, do vestiário, sai. Mas o Marcão era vida louca, rapaz. Pois é. Depois era tudo atleta de Cristo na hora de sentar pra conversar com o Milton Neves ou com a Avalone, não. Mas na hora do quebra-pau, era quebra-pau a Vera mesmo, não tinha jeito. Naquela hora não tinha teu não, rapaz. Não tem conversa ali, meu. Ali foi uma cena, né, pô. Vem o Paulo Nunes e o Júnior em cima do Edilson, e depois o Edilson dá um belo chute no Paulo Nunes, e aí o bicho pega e... Pô, o goleiro Renato se joga no vestiário por causa do Roque Júnior. Né, então, depois você tem o jogo de 2000, que não é de estadual, mas não tem como não lembrar, né, que é a semifinal de Libertadores, é o confronto, talvez o confronto mais importante entre os dois, né, e da Palmeiras de novo. Né? Talvez o Corinthians com um time até melhor do que o de 99. E aí é onde a rivalidade... Era o time campeão mundial, né? Era o time campeão mundial. Era o time que não tinha Mirandinha ou Didi, né? Ou Fernando Baiano. Era o time que já tinha Luizão. Melhora, né? Porque o Luizão chega pro Brasileiro de 99. Sim. Né? Ele não joga o Paulista de 99. Né? Ele chega pro Brasileiro. Depois disso... Também é um período de seca ali do Palmeiras, né? O Palmeiras volta a ganhar o Paulista em 2008. E um ano depois tem um jogo que não é tão importante por ser de primeira fase, mas é o grande jogo do retorno do Ronaldo ao futebol brasileiro. Aquele jogo foi maravilhoso, né? Cara. Quer dizer, não pros palmeirenses, né? Então, mas é muito louco porque o jogo começa e a primeira bola que o Ronaldo pega, ele solta um foguete que bate no travessão. E depois ele faz um gol que tá longe de ser a especialidade dele, né? Nunca foi um grande cabeceador. Pouquíssimos gols de cabeça. Né? E se você for atrás, você acha lances bizarros de finalizações péssimas de cabeça do Ronaldo, até em jogo de seleção brasileira. Naquela jogada era o Pierre, acho que era o Pierre que tava marcando ele, se eu não tô enganado. Pierre e o Bruno era o goleiro, né? Bruno era o goleiro. Que é o gol que derruba o alambrado e tudo mais, né? A galera fala que maldade ele tá pesado. Pô, não é. Pô. Aqui eu vou defender meu parceiro de peso, né? De classe social. A gente aqui vai defender a categoria. Porra, por favor, né? Por todo um povo, né? Por todo um bacon. Pô, a galera se pendurou. 300 pessoas, cada um pisando 80 quilos. Tirando o Ronaldo, que pesava tinha um na frente, né? 180. Porra, é óbvio que ia cair aquilo, né? Tamo junto, Ronaldo. Te amo. E aí, depois desse período, ainda tem uma... Em 2011 ali, que é quando o Júlio César pega um pênalti, o Catito Ramírez classifica o Corinthians, aí sai uma zica ali de decisões por pênaltis, o Corinthians sempre perdeu decisões por pênaltis pro Palmeiras. E aí depois vem a rivalidade dos estádios, né? Sim, os dois têm as arenas, né? E aí começa a rivalidade. A era das arenas. A era das arenas. O Palmeiras se classifica também nos pênaltis em 2015, na arena. Uhum. Mas, por outro lado, tem diversos jogos onde o Corinthians ganha do Palmeiras na arena, né? E isso fica marcado. Um deles é o título, né? O Corinthians ganha também um título nos pênaltis na arena, né? Tem um jogo que não é pelo Paulista, que é um jogo onde o Corinthians de 2017 começa a ter uma queda e dá a impressão que o Palmeiras vai chegar, e o Corinthians ganha também lá num dia de semana, atuação histórica do Guilherme Arana. Eu tô lembrando aqui, eu tenho uma história maravilhosa desse jogo da eliminação de 2015, né? Sim. Que o Palmeiras elimina o Corinthians. Palmeiras elimina o Corinthians. Eu trabalhava na Jovem Pan, cara. Eu era redator do site. Alô, Luizão, um abraço pra você. Luiz Vendramin, um dos maiores palmeirenses que eu conheço. Fanático, pra caramba. E aí, cara, assistindo o jogo e tal, e ele fazia o relato do jogo pro site.
E eu ficava nas redes sociais, alimentando lá de informação. E aí, pô, se encaminhando ali pro final do jogo, pênalti, meu, ele é muito nervoso. Assim, tipo, ansioso e tal. E aí ele virou e falou pra mim, Rafa, eu não vou conseguir continuar trabalhando, velho. Falei, tá, mano, o que você quer que eu faça? Ele falou, mano, fica no relato pra mim, por favor, tal. Eu falei, não, lógico, demorou, velho. Sem problema nenhum, te entendo. Apesar do meu time não proporcionar essa sensação, eu sei que da hora vai torcer. E ele ficou assistindo o jogo na redação. Cara, na hora que o Palmeiras se classificou, sem zoeira, era Jovem Pan, velho. Tipo, uma rádio tradicional. Cara. O maluco, ele começou a gritar. Ele começou a gritar assim na redação, velho. Tipo, ninguém tava entendendo nada. Ele se jogou no chão. E ele ficou, tipo, dando um zerinho no chão, assim. Cara, foi a coisa mais absurda da minha vida, velho. E eu tendo que terminar um relato do jogo, olhando pra ele não ser demitido, porque tinha uma câmera. Eu falei, Luiz, pelo amor de Deus, velho, para de fazer isso, mano. Ele, dane-se, não sei o quê. E aí ficou nisso, né? No Cara, outro dia, velho, virou piada. Querendo ou não, isso é uma demonstração do tamanho que é esse jogo, né? É, exatamente. Porque a gente vive, né, a gente vai começar a temporada, a gente fala, estadual não vale nada. Cara, é até a hora que rola o primeiro clássico. Né? A gente já teve um aí, né? A gente tá gravando aqui uma semana depois de São Paulo e Palmeiras. Sim. Cara, já ficou uma puta expectativa do Palmeiras do Lucha e tal, não sei o que, o São Paulo do Diniz, quem foi melhor, quem foi pior. E é um jogo na segunda rodada. Então isso só prova o tamanho dos clássicos, né? O peso que tem na vida do torcedor, né? Do cara que é apaixonado, né? Então isso foge um pouquinho, né? Se eu não tô enganado, é uma frase do filme... Caramba, agora eu esqueci o nome do filme. Do Romeu e Julieta, né? Sim, Romeu e Julieta, que é com a Alana Piovani. Isso, o Marco... enfim. Que o personagem do Luiz Gustavo, ele fala isso. Fala Palmeiras e Corinthians é um Palmeiras e Corinthians. É exatamente isso. É isso, assim. Não tem. Exatamente isso, sem tirar nem pôr, cara. Beleza, você é São Paulino aí, vai falar, mas São Paulo e Corinthians é a mesma coisa. Tá, tem o seu valor, mas. Acho que a gente sabe o peso, e aqui, né, a gente tá passando por 2017, onde o Corinthians teve um ano muito bom, e a gente sabe a importância que aquele jogo em que o Jô faz o gol no fim, que o Guerra perde a bola pro Michael, Sim. E que no primeiro tempo teve um erro que o cara confunde o Michael com o Gabriel, expulsa o Gabriel, achando que era o Michael, enfim. Aquele jogo mudou a trajetória do Corinthians pro ano, né? Que era o Corinthians da quarta força, né? Lembra? Nossa, qual é a quarta força do estado? E era o Corinthians, que era o Corinthians que não tinha chance de ganhar, e era um Corinthians com Carille começando e tudo mais. Né? Então, não era esperado, né? Isso. E, pô, e aí nos últimos anos aqui, só para fechar o derby paulista, teve a final em 18, né, que é a final do jogo do Allianz. Corinthians perde na Arena Corinthians e vence lá, um gol do Rodriguinho logo no começo. Também tem um lance estranho, que é o lance do pênalti. Sim. Que o cara, talvez tenha sido a primeira utilização do VAR no futebol brasileiro sem o VAR formalizar. Sim. Né, que o cara dá o pênalti foi um VAR informal. Foi um VAR informal ali, né? Que talvez nos faz pensar quantas vezes isso já não aconteceu. Opa! Né? Quantas vezes esse VAR já não aconteceu. Mas desde pequeno eu sempre tive essa brisa aí, cara. Porque, bicho, o repórter fica do lado ali, cara. Não só repórter, tem muita gente ali, né? Não, repórter, treinador, né? Gritando, falando, na TV tá falando que não foi. Exato. Não, e hoje em dia, cara, tipo, você pega a Arena Palmeiras, o Allianz Parque e a Arena Corinthians. É muito próximo. Então ali, se o 20º árbitro tá ali fora e algum torcedor, tipo, você percebe quando o cara tá falando como clubista ou não? O cara fala, não foi nada, não sei o quê. Bota a pulguinha atrás da orelha daquele cara. E o cara manda alguém ver. Ou vê no celular. E se o lance é antes do intervalo, imagina como é que volta, né? A conversa. Sabendo o que aconteceu no intervalo. Cara, devia ter um pay-per-view da conversa dos juízes. Boa. Pra saber o que acontece ali. Boa. Tá aí, fica a dica. Porque, cara, certeza. Big Brother arbitragem. Porque certeza, cara, se o cara erra num lance no primeiro tempo, sei lá, dá um pênalti que não foi pro Palmeiras. Palmeiras e Corinthians, ou Palmeiras e São Paulo, enfim. Vai pro intervalo, os caras olham lá. Deve ter uma televisãozinha no celular. A gente ouve dos próprios comentaristas de arbitragem, que é uma das funções mais interessantes no futebol. Os caras comentam replay. É que eles falam, ele deu uma compensada. Isso é um absurdo, velho. Né? Como que você fala isso? Compensou.
Irmão. Ou seja, é um árbitro falando que o outro árbitro provavelmente Compensa. fez, ou seja, é com conhecimento de causa. E aí, cara, fica à vontade aí pra você pegar a lista de finais que esses caras que falam isso, que eles apitaram, e aí você começa a entender as coisas. Pois é. Né? E aí, essa final foi bem polêmica, né? Pô, teve uma chiadeira danada, o Palmeiras chegou a chamar de Paulistinha, reclamar. A gente lembrar o que aconteceu depois disso, né? Do Palmeiras do reclamar, não querendo mais participar, reclamando com a federação. Chegou aí até na FIFA, Sim. né? Pô, então tem... O que um clássico de paulista que todo mundo acha que não vale faz, né? Faz um clube do tamanho do Palmeiras ir lá reclamar na FIFA que foi prejudicado por um campeonato estadual. Sim. Né? Na época eu até entendo, cara. Se fosse com o meu time, eu ficaria certamente muito pistola. Mas não tem muito o que fazer também, cara. Aconteceu e eu acho que é até mais digno, pô, seguir em frente, no próximo jogo, vai lá e detona, tá ligado? Vem de 3 e zoa à vontade nas redes sociais. Pois é. E segue o jogo, cara. Mas eu acho que é muito da paixão, né? A gente citou aqui 3 dos grandes clássicos, né? A gente tá na metade ainda, mas acho que já provou o quanto momentos históricos esses jogos nos proporcionam, né? O quanto essa briga com o vizinho nos leva e nos sustenta, né? Sim. Por mais que hoje, não, já tem uma coisa mais nacional e tudo mais, estadual não vale tanto. Cara, a gente marca na cabeça o dia que tem clássico ou não, o fim de semana que tem clássico ou não, né? Deixa de fazer coisas porque tem clássico. Então, nós, principalmente nós aqui, né, que fomos criados à base de estadual, né, onde estadual tinha uma relevância, a gente não consegue ficar indiferente quando é dia de clássico. Não. Né? Até quando não é nosso time, mas quando é o nosso time, independente se a fase é boa ou ruim, a gente sabe que é um jogo que pode mudar todo o caminho toda a trajetória do clube, toda é um mix de caminhada. Sensações, né? Medo, tipo, ansiedade, expectativa. Sim. A gente tem diversos... eu citei um aqui que é o de 17, mas a gente tem diversos jogos na história onde o time que talvez fosse pior tecnicamente ganhou e colocou o outro em crise e tudo mais. Nos últimos anos isso tem acontecido bastante. Isso é um dos exemplos do tamanho que é, principalmente quando se fala do derby paulista, que envolve Corinthians e Palmeiras, que você junta as duas, você tem uma massa, principalmente no começo da rivalidade, que era uma massa mais popular, né? Eram 2 torcidas mais populares quando a gente compara com os outros 2. E é gigantesco. Talvez no Brasil perca para Grêmio e Inter, porque é algo mais só entre os dois, mas de isso que eu ia falar, é direcionado, né? Só os dois ali. Ou torce pro Grêmio, ou torce pro Inter, ou, sei lá, Juventude. Mas... Difícil, né? Bem difícil. E é isso aí, rapaziada. Vocês perceberam que tem muita coisa pra falar do Paulistão, do Campeonato Paulista, mas por isso vamos dividir em 2 partes, né, Claudião? Não cabe toda a história em um podcast só, né, cara? Exatamente. A gente tá falando de 6 grandes clássicos, né? Nós falamos já aqui só pra relembrar, né, dos clássicos, começando com o clássico alvinegro, que é o Corinthians e Santos, o clássico da saudade, Palmeiras e Santos, e o derby paulista entre Corinthians e Palmeiras. E só um adendo, né? Esses nomes foram dados por Tomás Maziotti. Ele foi responsável por dar apelidos para os grandes clássicos de São Paulo. E quem era Tomás? Tomás Maziotti chegou a trabalhar por muito tempo na famosa Gazeta Esportiva. Né? E ele era um dos principais jornalistas da época. Quase derrubei meu microfone aqui. E com o tempo foi dando nome aos clássicos. E além desses 3, ele também deu para os clássicos que a gente vai falar no próximo programa, que é o Sansão, Santos e São Paulo. Certo. O Majestoso, que é o Corinthians e São Paulo. E a gente vai fechar com o Choque Rei, com Palmeiras e São Paulo. A gente vai fechar o programa aí falando desses 3 clássicos aí no próximo podcast. Você que tá assistindo, minha reação é proporcional ao meu sofrimento. Mas sejamos justos, né? Proporcional ao sofrimento recente, porque tem muita história boa envolvendo São Paulo nesses jogos aqui. É porque 10 anos sofrendo já não é mais recente, né? Já diz o hino, né, cara? As tuas glórias vêm do passado. Eu quero voltar pra lá. Não, Claudião.
E voltando pra lá, que a gente encerra esse podcast, por favor, compartilhe com seus miguxos aí, mande no grupo do WhatsApp, mande no seu grupo do Tinder, onde você estiver aí. Esse Cláudio, você é casado? Não. Então tudo bem. Então pode mandar no grupo do Tinder aí e seja feliz. Se inscreva no canal, youtube.com/fute4linhas, @f4l, @rafasolto, Pitadinha _ histórica, que Boa. é o meu perfil pra falar de coisa véia de futebol, Pitadinha Histórica. E o pessoal? E o pessoal é Campus com CAMPUS 83. Excelente, rapaziada. Então, muito obrigado. Se você está no carro, boa viagem para a sua casa. Se já chegou, que bom, né? Se você está assistindo no busão, onde quer que esteja aí, muito obrigado pela audiência. E use o conteúdo para discussões de boteco. Exatamente, certo? Sem... Não, com clubismo. Com clubismo. Discussões tem que ter clubismo. Fala 3 vezes com clubismo, só para encerrar. Não consigo. Então um abraço.